irmãos, a paz de Jesus, a paz do Senhor esteja no teu coração e a presença da Virgem Maria também, levando paz, serenidade, graça à tua vida neste dia. Muito obrigada por você estar aqui, junto conosco, aqui na Aliança de Misericórdia, meditando a palavra do Senhor. Saiba que o coração dele, nesse momento, se encontra extremamente feliz, porque quando nós meditamos a palavra, quando nós lemos o Evangelho e nos colocamos à disposição para vivê-lo, nosso coração se aproxima mais do coração de Deus e a presença dele muito mais da tua vida. E é isso que ele quer, se unir ao teu coração. Por isso, muito louvor a Deus por esse momento. Vamos juntos meditar a palavra e vamos, com essa simples Ave Maria, pedir que nosso coração, nosso ser esteja totalmente voltado para isso que nós vamos aqui meditar, para que também com ele nós tenhamos força para poder viver aquilo que vai ser proposto pelo Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, dos versículos 27 ao 32. Lucas 5, do versículo 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Disse-lhe: segue-me. Deixando tudo, levantou-se e seguiu. Levi preparou-lhe um grande banquete na sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas sentadas à mesa com ele. Os fariseus e os escribas, dentre eles, murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é a justos que vim chamar à conversão, mas a pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que linda essa palavra, uma das palavras que eu mais gosto e nesse ano da misericórdia diz muito para nós em todos os sentidos. Eu queria destacar aqui 2 pontos, desses versículos que, sendo tão poucos, nos dizem tanto. Primeiro, é a própria questão do chamado. Quando Jesus nos chama, quando Ele faz aquele convite, quanto é necessário e quanto é bonito a nossa disponibilidade em responder prontamente. E aquela ocasião, a gente poderia dizer que era até inoportuna para o chamado, Jesus encontrou ali Levi trabalhando e como ele estava, independente de, não sei se Jesus sabia exatamente como era Levi, quem ele era, talvez sabia quem ele era, porque era uma pessoa pública naquele tempo, mas talvez não soubesse profundamente da história dele, mas viu ali naquele momento uma pessoa vocacionada, alguém que de alguma forma poderia segui-lo, poderia ser posteriormente um divulgador da palavra do Evangelho. E Levi, ao chamado, Jesus disse para ele: segue-me, e a palavra diz que deixando tudo, levantou-se e seguiu. A gente também não sabe qual era o grau de conhecimento, que Levi tinha em relação a Jesus. Provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus, mas não sabia da proposta que Jesus tinha para ele. E prontamente ele se levantou, deixou tudo que ele tinha, o trabalho, a história naquele momento que ele carregava, para seguir Jesus. E aí está um passo fantástico que é um chamado para todos nós, independente de qual é o grau, de qual forma que o Senhor te chama a seguir. Nossa resposta deve ser pronta. E por que eu respondo prontamente? Porque eu confio, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Aquele que nos chama é o próprio Deus, e Ele sabe quem nós somos,
Ele sabe aquilo que nós temos para oferecer. E por isso é que a nossa resposta deve ser pronta e positiva, porque tudo que Ele reserva para nós é maravilhoso. E quando eu digo de tudo que nós carregamos, eu entro no segundo ponto. Levi carregava com ele toda a sua história, que ele tinha consciência que era uma história de pecado. Como eu disse, ele era um pecador público e sabia muito bem das acusações morais, das acusações em relação à lei que tinham sobre ele. E mesmo assim, ele prontamente teve a coragem de receber o Senhor na sua casa e de segui-lo. Além de segui-lo, recebê-lo na sua casa. E junto com ele, ele chamou as pessoas que eram do convívio dele, outros publicanos e pecadores. E naquela ocasião, Jesus foi indagado por que ele estava ali ceando na companhia de pecadores. E Jesus responde de uma forma sábia, que é a palavra que nós devemos levar no nosso coração. Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Não é a justos que vim chamar a conversão, mas a pecadores. Levi entendeu de forma profunda aquilo que Jesus estava querendo ensinar aqui nessa passagem bíblica. E ele teve a coragem de responder. Tantas vezes nós escutamos sim o chamado de Deus, nós entendemos que o Senhor nos chama para estar mais perto dele, nós nos sentimos enviados a alguma missão, a algum pedido de Jesus, e nós dizemos, não posso, porque eu sou um pecador, porque eu fiz isso de errado, porque eu trago isso na minha história. E nós ficamos aí aprisionados com a nossa história, não nos dando a oportunidade de ultrapassar essas barreiras, ultrapassar esse pecado tantas vezes do passado, para livremente seguir Jesus e ser salvo por Ele. O que o Senhor quer nos dar aqui é a libertação da nossa história de pecado. E não só para vivermos como homens livres e voltarmos a pecar, porque essa não é a vontade de Deus, mas para que nós vivamos como homens livres, redimidos e também como apóstolos, como seguidores, como servos dele. Esse é o chamado. O Senhor não veio chamar os que já estão justificados. O Senhor não veio chamar aqueles que não precisam, mas veio chamar aqueles que precisam. E como diz a própria palavra, Ele não veio para aqueles que estão saudáveis, para quem está com a vida toda certinha. Ele veio para chamar aqueles que precisam de médico. Se hoje você é alguém adoentado como eu tantas vezes, que tenho as minhas fraquezas, que trago também os meus limites, se você se sente alguém assim, sinta-se também acolhido pelo Senhor. O Papa tem nos dito de forma especial nesse ano da misericórdia toda essa verdade. Quem precisa de misericórdia são os miseráveis. E isso é um chamado tanto para nós, para que nós recebamos de Deus essa misericórdia, esse chamado e atendamos com carinho, com gratidão, mas também para que nós possamos agir assim com as pessoas, sabendo que todos, independente do pecado que trazem, da história, do passado, todos são chamados por Deus à conversão, a uma vida nova e a ser também um seguidor dele. Se hoje você se sente um pouco Levi, um pouco Mateus, sinta-se feliz também porque você é acolhido e você foi alguém escolhido, chamado por Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe muito, te dê força, serenidade ao coração, para que você possa segui-lo sempre. Tchau. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805 11 98731 1221